Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Jogar no Flamengo não é pra qualquer um, isso tem que estar claro pra todo mundo, né? Cara, tem que ter personalidade. Tipo o Bruno Henrique, chegou, parecia que já jogava 10 anos no Flamengo. E sabe outro que tem muita personalidade, que parece que já foi criado no Flamengo? Esse é óbvio, né? Gabigol. Sobre ele que a gente vai falar agora. Vai ser um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Tem já o que eu falo. Uma coisa é você gostar mais de um e gostar mais de outro. Vem o Gabigol. Não conheço o Gabigol pessoalmente, é um dos poucos jogadores que eu nunca tive contato nenhum, mas ele é o ídolo de uma geração que tem 40 anos. Creio eu agora que o Flamengo não é mais aquele. Olha só, o Zico, ele está batendo o recorde do Zico agora. Quanto tempo o Zico parou de jogar? Olha só, gente. Já deveria ter um outro artilheiro que já tivesse passado essa meta dessa marca. Mas como o Flamengo agora está em outro patamar, vai ter outros artilheiros, o Flamengo vai ganhar outras Libertadores e a gente não vai ficar tanto tempo órfão de um ídolo. Quem fala, o Washington Rodrigues fala uma coisa que é a realidade. O Flamengo, ele não sobrevive sem um ídolo. O Flamengo precisa de um ídolo. Um cara que segura a torcida, um cara que vende, que as crianças gostam, um cara que vende. E esse cara é o Gabigol. Sou muito fã desse cara, mas sou mais fã da mãe dele. Eu acho a mãe dele maior barato. Se eu pudesse conhecer a mãe dele, dar um abraço nela. A mãe dele é maior barato. Está sendo perseguida lá em São Paulo, quando que ela conta a história, quando teve a notícia, né, que o Gabigol vinha pro Flamengo, a festa que eles fizeram em casa, a galera lá tá meio deprimida com ela. Adoro ela. Imagina, ó, se a gente for contar a última participação do Zico na Libertadores, olha quantos times o Flamengo teve de lá para cá, né, Petit? Quantos times? Muitos. É isso que eu falo. O Gabigol não tinha nem nascido ainda, né? O Gabigol não tinha nem nascido. Sabe quantos anos tem o Gabigol? 24 anos. O Gabigol é quase da idade do PP. É criança, cara. Ele é quase da idade do PP, que foi embora esses dias como cria, né? Foi liberado e tal, que era horrível. Então o Gabigol tá no início da carreira ainda, né? Por mais que a gente ouça falar dele há bastante tempo e tal, o cara vai jogar mais 15 anos se quiser. Imagina o que esse cara vai chegar, aonde ele vai chegar. A produção botou na tela aqui alguns números. A melhor produção de YouTube do Brasil, né, Paula? Tá hoje, em outro patamar, o Coluna tá em outro patamar, hein? Tá igual, ó, tá melhor do que muito programa de TV aberta. Tá lindo aqui, aparece as coisas, eu consigo ler aqui. Olha que coisa bonita. Eu vou te falar um negócio, hein? É um privilégio participar, hein? Tá lindo. Opa. Obrigado, Petit. A produção muito competente. Hoje, mais ainda, né? Que é o Leandro, não é o Anderson, né, Paula? A gente fica fazendo uma rixa interna aqui. Números do Gabigol. Olha só, entre os 726 jogadores de linha que entraram em campo nesse ano na Libertadores, Gabigol é o primeiro em gols, primeiro em participações em gols, fez 5 gols, participou de 6, primeiro em toques para marcar gol, fez 18, primeiro em conversão de chances claras de gol, 4 de 4. Segundo na nota do SofaScore, que é aquele site de estatísticas, né, e dados sobre jogadores. E o segundo em minutos para participar de gol, 44 minutos. Voando. Mas ontem, com os 2 gols que fez ontem, chegou somente na marca do Zico. O maior ídolo da história do Flamengo. Só isso. 16 gols em Libertadores. E o Bruno Henrique, esse time é tão fantástico que o Bruno Henrique já é o terceiro. Na realidade, dos 3 da história inteira do Flamengo na Libertadores, 2 estão jogando hoje. Só. Tita e Gaúcho estão ficando para trás. Querem mais o quê? Não é à toa, assim, quem não é rubro-negro tem muito motivo para ficar chateado, né? Muito. Pensa como é que é a cabeça de um vascaíno hoje, Petit, quando vê isso daí? Tá igual a cabeça do Isla. Olha só, eu fui na casa de um amigo em São Paulo, né? E ele me deixou no hotel. Quando eu saí do hotel, olha só como é que são as coisas. 3 corintianos me abordaram. 3 corintianos. Pô, tu não é aquele cara que faz os vídeos lá do Flamengo? Eu nunca imaginei que os caras viam o vídeo lá, cara, corintiano.
E aí me Olha só. abraçaram. Primeira coisa que eles falaram para mim assim, ó, o Gabigol é brabo. Vocês têm aí um dos maiores atacantes aí do Brasil e, se bobear, um dos maiores do mundo. Se nós estivéssemos nos anos 90, o Gabigol seria aclamado para uma Copa do Mundo, igual o Romário foi. É que a seleção brasileira ela virou uma panela. Tá? Exatamente. Em qualquer seleção, qualquer país que o jogador faz o que o Gabigol faz no Brasil, ele seria convocado todo jogo e a seleção iria com ele para a Copa do Mundo. Fato. E tem outra coisa, eu vi uma crítica aqui de quanto ele perde gol e tal. Eu mesmo, ano passado, cheguei em alguns momentos a falar, o Pedro estava numa melhor fase. Se tivesse que escolher entre o Pedro e o Gabigol ano passado, eu falei em alguns programas aqui, eu teria colocado o Pedro. O Pedro estava entrando e marcando. Porém, o Gabigol pegou uma sequência que nesse ano, até isso ele corrigiu. Ele não está perdendo nem metade dos gols que ele perdia, né? Quando tinha chance clara. Tanto que ontem ele fez 2. Ele está convertendo muito mais. Mesmo perdendo tanto quanto ele perdeu no passado, ele sempre deixava o dele, né? Porque o cara é tão acima da média que ele perdia. O nosso grande trunfo é que a gente tem 2 caras muito acima da média. O Pedro, se fosse titular, estaria voando igual também. O Pedro é fantástico, né? E a diferença é que o Gabigol é muito mais participativo do jogo ainda do que o Pedro, né? Ele cria, o Pedro é brabo demais, porque ele precisa de menos bola para fazer os gols. Como definidor, assim, o Pedro é melhor. Eu sempre falo, eu gosto de falar assim, muito para a galera assim, que é fora do Rio, que não tem oportunidade nessa época, que a gente tem de ver esses caras de perto. O cara que não vê o que vê o Gabigol só pela televisão não tem noção do que é o Gabigol. A movimentação do Gabigol é monstra. Vou definir o Gabigol aqui, ele parece um pitbull na coleira com fome. Deixa ele lá. Parceiro, ele vai pra cima do cara, ele perturba, ele passa a mão na bunda, ele xinga o cara, ele conta uma história no ouvido do cara, ele perturba, ele volta, ele marca, ele pega o goleiro, não gosta de perder. Se ele perde um gol, ele não se abate, ele vai pra cima. Cara, o Gabigol é brincadeira. O Gabigol, ele é brincadeira. E eu agradeço a Deus por a gente ter esse atacante do nosso time, porque ele é a cara do Flamengo. Ele é debochado, ele é sarcástico. Mano, a torcida, os adversários odeiam ele, era isso que o Flamengo precisava. Os adversários odeiam. Cara, ele tira onda com os adversários, E isso, Osai, com o estádio lotado, o zagueiro sente. O que ele fez com o Grêmio, o deboche que ele fez com o Grêmio. Os caras passam mal, os caras ficam. Eles não conseguem jogar o que ele tira a concentração dos caras. Só o que ele fez na final da Libertadores não é por ele ter feito os 2 gols. É porque ele propiciou que se chegasse nele a bola para ele fazer os 2 gols, né? Essa questão que tu falaste agora da movimentação dele, se fosse um atacante pregadão lá, como tem centroavante clássico, pesado e tal, não teria pegado aquelas bolas, não teria vencido dos 2 caras lá e feito gol, né? Ele criou aquela oportunidade, aquela segunda bola lá que o Diego lançou para ele, porque ele é muito rápido, muito ágil, fora da grande área também, né? O cara é fora de série, realmente. Eu tô Gabigolzado já. Essa questão de movimentação, tem até uma fala do Felipe Luiz, que foi inclusive pro documentário do Gabigol, que ele fala exatamente isso. Ele fala assim, a gente que convive com o Gabigol sabe que os gols dele não são sorte. O Gabigol é um cara muito consciente das ações dele em campo. Ele se movimenta para estar no lugar certo e para que as bolas cheguem, né? O Felipe Luiz destaca muito isso. O Gabigol pensa muito no que ele vai fazer, né? É absurdo como ele busca o jogo, né? Ele não espera, ele não... Tem hora que o Gabigol tá cá atrás, tá ajudando na marcação, né? Sabe, ele busca... Ele é muito bem posicionado, ele é muito racional, né? Então, por isso também a bola procura, né? O Pedro é muito definidor, mas ele não tem essa mobilidade que o Gabigol tem. Eu sou queixadete, né? Eu brinco, eu sou queixadete. Mas o Pedro, assim, ele seria titular em qualquer time do Brasil com sobras. Não no time que tem o Gabigol. No meu time, eu técnico, o Gabigol é meu titular. Eu sempre falo isso, o Gabigol é meu titular. Tem que desmistificar
Tinha que tentar usar os dois, né? Tinha que tentar Não usar tem os que dois. comparar, tipo, quem é melhor. Que bom que temos os dois melhores centroavantes do país no nosso time. Mas o time que tem o Gabigol como titular, como que você tira essa vaga? Por mais fantástico que o Pedro seja, entendeu? Não tem como. E o Gabigol, para mim, assim, ele é um gigante já na história do Flamengo. E como vocês estavam debatendo antes, né? A história dele tá só começando. O que o Gabigol tem para entregar pra gente de alegrias, né? E esse time, é igual a gente estava falando quando a gente estava avaliando o jogo, desfrutem desse time. A gente não sabe quanto tempo a gente vai conseguir ter esse elenco fechadinho à nossa disposição. Eu acho que muita gente só vai ter real dimensão do que esse elenco significa quando esse elenco se desfazer. Então, desfrutem, porque a gente está vivendo um momento histórico, né? Desde o time de 81, a gente não tinha um time como o nosso Flamengo agora. O Arrascaeta jogando aqui, o melhor jogador do continente, joga no Flamengo. Brabo demais. Sabe? Os dois melhores centroavantes do país, com sobras, jogam aqui. O Felipe Luiz, para mim, é o melhor lateral esquerdo. E eu falo que o Felipe Luiz não tem metade do crédito que ele merece. Porque ele já debati isso com o Simon em outro resenha. Porque não é protagonista. Né? Ele não é o cara que resolve, né? Como o atacante. E nem é o cara que, lá atrás, que quando perde, fica, meu Deus, ou quando um goleiro salva um gol. Ele não é protagonista. Mas o que o Felipe Luiz entrega para o Flamengo em questão de qualidade é absurdo. Vai fazer 2 anos que ele está aqui. E eu vou falar para vocês, eu ainda olho para os gramados e falo, cara, eu não acredito que o Felipe Luiz joga aqui. Porque é um nível surreal de qualidade, de categoria. É absurdo. Outro patamar mesmo. É um jogador de seleção por anos. É um jogador que tem uma história linda na Europa. Sabe? Então, a gente tem um elenco que a gente precisa desfrutar. Isso não quer dizer que aquele amigo estava falando que a gente passa pano. Pelo contrário, a gente, no começo da resenha, ele não deve ter visto, Simon. A gente criticando o segundo tempo do Flamengo, que pisou no freio, que deu mole. Não foi só a altitude. A altitude foi o menor dos problemas. O Flamengo mudou a postura. Pisou no freio, entrou displicente, entrou desatento e por isso sofreu tanto. Não foi só a altitude. Mas esse time, desfrutem desse time, porque quando isso se fazer, eu espero que demore, eu não sei quando que a gente vai conseguir ter outro elenco que proporcione tantas coisas pra gente como está proporcionando esse time do Flamengo. Então, desfrutem. Desfrutem.